Eu já estou nesse caminho para a minha liberdade financeira há algum tempo e eu sei que existem coisas que às vezes nos limitam. Então hoje eu vou falar com você sobre desvendando os mitos financeiros. Esse é o primeiro passo para que a gente talvez se liberte de algumas coisas e concentre na nossa caminhada. O objetivo é que isso te estimule a tomar atitudes e a querer aprender mais para que o quanto antes esse caminho para a liberdade financeira seja algo real para você, seja algo que faça sentido. Nós só conseguimos lutar por coisas que valem a pena. E normalmente só se vale a pena quando a gente percebe realmente a necessidade e a utilidade daquilo. Então eu quero te ajudar a eliminar essas coisas e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no comentário que eu vou fazer questão de ler e responder cada um deles. Então vamos lá. Primeiro mito: dinheiro é a chave para a felicidade. Hoje em dia é um pouco difícil conversar sobre isso porque a todo momento nós somos bombardeados nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, na própria mídia, né, que o dinheiro ele compra essa felicidade, né, que feliz é quem tem aquilo que é mostrado. Nós vivemos em um mundo que gira completamente em torno do dinheiro, perdendo sentido até no que é feito. É claro, hoje em dia é muito improvável você conseguir sobreviver sem ter esse recurso. E nós devemos olhar para isso como uma possibilidade de aproveitar coisas boas que essa terra tem para nos oferecer. Não como algo que, ao encontrarmos, ao chegarmos no objetivo definido, ali estará a minha felicidade. Se fosse dessa forma, nós não veríamos tantas pessoas extremamente ricas passando por problemas, às vezes por não verem sentido em sua própria vida. E da mesma forma, nós não teríamos exemplos de pessoas pobres, pessoas com pouco recurso ou com poucos recursos, que vivem de forma tranquila, que vivem bem, que são felizes com o que têm. A razão para viver, o que vale a pena viver, não é o dinheiro. O que nós devemos fazer é como nós podemos chegar num patamar que esse dinheiro traga para nós coisas boas, que a gente possa usufruir do melhor que essa terra tem para nos oferecer. A questão é que a gente não pode colocar o nosso objetivo de felicidade no nosso objetivo financeiro. O dinheiro ele não vai servir para comprar isso, ele vai servir para nos auxiliar, nós e as pessoas que moram ao nosso redor, as pessoas que estão conosco nessa caminhada. E isso sim é algo que vale a pena, é um objetivo que vale a pena ter. Enxergue o dinheiro como uma possibilidade de ajudar a você mesmo e a quem está próximo a você. Pensa comigo, normalmente nós vivemos em função do dinheiro, são jornadas de trabalho cansativas, são trabalhos que nós não estamos dispostos a fazer, são trabalhos que nós não gostamos de fazer, são situações que nos é cobrado que a gente não tem escolha. Finais de semana, sair de casa cedo e voltar já à noite, feriados. E com isso, nós vemos nossa vida passar diante dos nossos olhos por não termos escolha, não termos o que fazer, por dependermos disso. A liberdade financeira, e eu não digo que é algo fácil, mas é algo alcançável, ela nos dá a possibilidade de escolha. Quando eu não preciso mais do meu trabalho para me sustentar, para ter a minha qualidade de vida na minha realidade, eu posso escolher gastar meu tempo com coisas que valem a pena gastar o tempo. Essa liberdade, ela me dá a chance de passar a minha vida de uma forma diferente. Mito 2. Investir é apenas para ricos. Observe a seguinte frase, e talvez você já tenha escutado. Nossa, esse investimento ele dá uma rentabilidade de 1% ao mês. Trazendo para a realidade da grande maioria dos brasileiros, uma pessoa que consegue poupar, por exemplo, R$ 300 por mês da sua renda, já é alguém que é diferenciado da nossa grande população. E aí você pensa o seguinte, poxa, 1% de R$ 300 dá um total de R$ 3 de juros. E a pergunta que fica é, realmente vale a pena investir? E a resposta que eu te dou com toda certeza é sim. Quando começa a se interessar pelo assunto e vê informações sobre investimento, você começa a olhar essa ótica por um ponto de vista diferente. Para quem lembra, eu sou professor de matemática e para quem lembra de estudar matemática financeira do colégio, os juros compostos ele tem uma coisa extremamente interessante.
O tempo como uma variável exponencial. Presta atenção, todas as vezes que a gente fazia exercícios lá no colégio sobre matemática financeira, sempre eram com períodos muito curtos. Isso fazia com que nós não víssemos o poder que tem o passar dos anos. E eu não quero te dar aula de matemática aqui, eu só quero dizer que faz todo sentido para alguém que quer colher esse benefício lá na frente. Por isso que a gente fala de objetivos de curto, médio e longo prazo. Quando você se dispõe a um objetivo desse, de liberdade financeira, você deve pensar em longo prazo. E depois você vai observar com mais informações que isso faz sentido. O que você precisa é querer começar para que o tempo não passe e você fique parado. Porque algumas pessoas gostam de dizer, poxa, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, preciso curtir minha vida. Mas a probabilidade de que o amanhã chegue é muito maior do que a probabilidade de que ele não chegue. E para isso a gente se prepara. Portanto, investir é para todos, inclusive para quem não é rico. Porque essa é uma das melhores formas, eu costumo falar para os meus alunos, a forma mais democrática de que com o passar dos anos você colha esse resultado. Terceiro mito. O terceiro mito diz o seguinte: dívidas são normais e inevitáveis. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente difícil encontrar alguém que não possui dívidas. Isso não quer dizer que elas são normais e inevitáveis. Mas eu não quero que você pense no outro, mas sim em você. Quantas ou quais das suas dívidas foram realmente necessárias? Pensar sobre isso nos faz abordar sobre educação financeira. E eu não estou dizendo aqui de coisas que são realmente necessárias. Nós sabemos como a nossa sociedade é, como a gente precisa disso. Mas a pergunta é, quais delas poderiam ser evitadas? Quais delas não fizeram sentido para você? Quais delas te deram mais dores de cabeça e mais problemas em relação às finanças? Dívidas vêm com juros e da mesma forma que esses juros são extremamente relevantes, para que você tenha essa liberdade financeira no futuro, os juros da dívida acabam com a sua vida financeira. Evite dívidas. Não viva um padrão que você não tem condições de viver. Seja realista consigo mesmo. Mas isso não quer dizer que você deve se acomodar. Seja realista, mas lute para que você possa colher o padrão de vida que você sonha ter. Ou pelo menos melhorar o seu padrão de vida no futuro. E o quarto e último mito é o seguinte: você precisa de um alto salário para ser livre financeiramente. Um valor alto na sua conta no início do mês te possibilita fazer coisas muito bacanas, mas não necessariamente te faz ser livre financeiramente. Eu não sei se você tem um contato ou talvez conhece alguma história com essa realidade, mas existe uma quantidade considerável de pessoas que ganham salários de 5 dígitos e vivem atolados em dívidas, seguindo sempre o mesmo ciclo. Você vive para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar dívidas, para fazer mais dívidas, para precisar viver para trabalhar. E ao mesmo tempo temos exemplos de pessoas que recebem salários reduzidos, salários mínimos e ainda assim vivem de forma tranquila. Isso se dá pela organização. A administração adequada do dinheiro e o planejamento financeiro são mais importantes do que o valor em si. Eu quero te agradecer por ter ficado até o final do vídeo e parabenizar por isso. Porque só o fato de estar interessado nessas informações já te faz diferente da grande maioria da população brasileira. Vamos continuar juntos nesse caminho, passo a passo, para que a gente possa trilhar esse processo juntos. E eu te desafio a deixar um comentário nesse vídeo. Uma dúvida, algo que achou interessante, queira contar uma história sobre isso que a gente falou.